Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A Câmara Municipal de Taubaté os recebe com grande satisfação para a solenidade comemorativa ao Dia da Bíblia neste dia 26 de setembro de 2019. Para compor a mesa, então, convidamos o orador oficial desta noite, excelentíssimo senhor vereador Adalto da Farmácia, e que também presidirá os trabalhos. Para comporem a mesa, convidaremos neste momento os oradores especialmente convidados para discorrer sobre a Bíblia Sagrada, a começar pelo diácono Adonis Souza Pinto, representando neste ato a comunidade católica. Representando a comunidade evangélica, convidamos para compor a mesa o presidente do Conselho de Pastores de Taubaté, pastor Antônio Sávio Sendretti. Convidamos também, representando neste ato a comunidade espírita, a presidente da União Social Espírita, a USE Intermunicipal de Taubaté, senhora Marina Aparecida Guimarães Ferri. Composta a mesa, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos a presença das senhoras e dos senhores que se fazem aqui presentes e também da chefe de gabinete Andréia de Souza, representando neste ato a excelentíssima senhora vereadora Gorete. E neste momento, para a abertura oficial, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Adalto da Farmácia. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, no decreto legislativo número 311 de 2019, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia da Bíblia. Neste momento, convidamos a todos para que, respeitosamente, possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, seguido pelo hino de Taubaté.
nossa vida no teu seio, mais amores. Ó Pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues na justiça cama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá morada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pedimos a todos que se acomodem. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos mais uma vez a presença de todos aqui conosco esta noite, em especial também a chefe de gabinete, Andréa de Souza, mais uma vez agradecendo a presença dela aqui, representando a excelentíssima senhora vereadora Goretti, ela que vem acompanhada também do assessor Bruno Valilo, que está aqui conosco também esta noite. E a partir deste momento, para a saudação oficial em nome do Legislativo taubatiano, acompanharemos a partir dessa tribuna a palavra do excelentíssimo senhor vereador Adalto da Farmácia. Obrigado. A Bíblia. Sagrada é o livro da revelação de Deus para a humanidade.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nos últimos anos, o Brasil vem passando por momentos difíceis em várias áreas. Milhões de pessoas perderam seus empregos e a economia passa por uma forte recessão. Na imprensa, notícias de corrupção, fraudes, negócios desonestos, violências e uma imensidão de outros problemas evidenciam tempos de caos e sofrimento para a população. Neste contexto conturbado e sem esperança, encontramos alento quando nos deparamos com a mensagem de Jesus Cristo no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 16, e versículo 33, que nos diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A revelação de Deus, através de sua palavra, traz esperança para todos. E essa esperança nos é concedida na medida em que aproximamos dele. Mediante a leitura da Bíblia, conforme nos revela Salmo 65 e 5, com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Referente à família, o que é família? Como constituir uma família? Como educar os filhos? Como enfrentar as crises que se abatem sobre os lares? São muitas as perguntas, e nesse turbilhão de dúvidas e desafios, a Bíblia vem nortear nossos passos para tomarmos a decisão correta, pelo conhecimento das Escrituras e na sabedoria do Senhor. A Bíblia é cristocêntrica e aponta para o alvo, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único e suficiente Salvador e mediador entre Deus e os homens. É quem nele crer jamais perecerá, mas terá a vida eterna com Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é fonte de esperança para as crianças, jovens e adultos e também idosos. É nela onde aprendemos o que Deus quer de nós, da família e da nação em que vivemos. Ela é o livro de esperança para o Brasil e para todos os povos e raças desse planeta. Hoje em dia, muitas pessoas costumam restringir a fé para a intimidade das pessoas, ou máximo para a vida em família. Dizem que a crença é um problema individual e que a fé não deve ultrapassar a esfera da família. Em outras palavras, dizem que a fé nunca deve entrar na esfera pública, alegando de forma genérica que o Estado é laico. Nós, cristãos, queremos o bem de nosso país, acreditamos que os valores ensinados na Bíblia são bons para a vida de nosso povo e gostaríamos que esses valores penetrassem em todos os ambientes,
seja na vida das pessoas, nas famílias, na igreja e na sociedade. Sabemos que não podemos e nem devemos impor a fé pela força, mas desejamos que a verdade prevaleça sobre a mentira, que a paz reine em lugar da violência e que a honestidade esteja no lugar da corrupção. A Bíblia, como escritura inspirada por Deus, não tem limites geográficos. Deus provê para que sua palavra de salvação chegue a todos os seres humanos. Milhões de cristãos ao redor do mundo são testemunhas dessa palavra de esperança. E milhões de exemplares das Sagradas Escrituras são distribuídos todos os anos para que essa palavra alcance a todos. A palavra evangelizadora nos fala da força dos textos sagrados, que 21 séculos após a sua produção original, em hebraico, aramaico e grego, mantém a integridade de seu conteúdo, capaz de iluminar o espírito de todos os povos, sem se corromperem com a mensagem do tempo, as inevitáveis oscilações culturais. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O dia da Bíblia é dedicado ao estudo das Sagradas Escrituras, revelação divina contida em mensagens e lições de vida, vivenciada pelo povo de Deus ao longo da história e que nos foram transmitidas pelos profetas e apóstolos, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nesses tempos de crises e desafios, os ensinamentos de Jesus Cristo se constituem o principal alimento espiritual para a humanidade. A Bíblia transcende o tempo e, com sua força e originalidade, é guia seguro para avançarmos no caminho de paz. É nela que a humanidade tem recorrido em seus momentos de dificuldades, e são suas palavras de fé que continuarão a nos mostrar a verdade no meio das trevas. É no testemunho dos primeiros seguidores do Messias que se encontra guardado o tesouro incomparável da revelação transmitida através dos séculos por aqueles que foram tocados pelo verbo sagrado e decidiram dedicar as suas vidas à comunhão com Cristo. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Graças à imprensa e à multiplicação de volumes da Bíblia, que essas mensagens única e insubstituível pode ser preservada e utilizada para ampliar e aprofundar o esforço de evangelização que tão boa acolhida obteve no Brasil. No momento em que proliferam o estresse e o medo, potencializados pelo acúmulo acelerado de informações, somente a educação e a solidariedade podem servir de amparo e de proteção contra os perigos do individualismo, do consumismo e do pessimismo. Sabemos que a educação se faz sobretudo com palavras, e é através da palavra divina, reunida e preservada na Bíblia, que temos oportunidade de aprender, educarmos nossos filhos de acordo com valores e princípios cristãos que valorizam a dignidade da pessoa humana. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você não cumpra fielmente tudo o que nele está escrito.
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que essa homenagem à Bíblia, ao Verbo Sagrado, sirva de estímulo para nos lembrarmos sempre do milagre cotidiano da vida e para agradecermos a Deus por tudo o que temos recebido até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos e muito obrigado. E para dar a continuidade aos trabalhos dessa noite, convido para ocupar essa tribuna o diácono Adonis Souza Pinto, orador especialmente convidado, representando a comunidade católica. Vereador Adalto, meu abraço, meu carinho, meu respeito e quero cumprimentar todos os componentes da mesa. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, meu abraço de paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Que todos tenham um coração aberto e feliz para que possam receber a boa semente. A razão de estarmos aqui nesta noite é a Bíblia Sagrada. Estamos aqui reunidos para descobrir o que Deus nos revela. A Bíblia é um verdadeiro tesouro, um tesouro espiritual ao nosso alcance. Ela é sabedoria eterna. 2000 anos da Bíblia em nossas mãos, mas outros livros com mais de 2000 anos. E a Bíblia está viva, atual, presente, e por isso nós estamos aqui. Ela é a verdade completa da revelação de Deus. A Bíblia nunca murcha. A Bíblia não perde o seu valor. Ela é sempre nova, ela é sempre atual. Nenhum livro tem o poder da Bíblia. E a pessoa sábia descobre: sem Deus, nada sou. Essa palavra, ela tem uma força extraordinária de crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. O próprio Jesus nos orienta: examinai, prescrutai as Escrituras. João 5:39. A Bíblia, ela é um livro de descobertas, que se faz a partir do esforço, a partir da oração. Essa palavra, ela é iluminada e ao mesmo tempo iluminadora. Lâmpada para meus passos é tua palavra e luz no meu caminho. Salmo 119, 105. A Bíblia revela dois fundamentais mistérios: o mistério de Deus, uno e trino, o Deus Trindade, mas também ela revela o mistério do homem, formado do pó da terra. Toda a Bíblia deve ser sempre lida à luz da fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. Ele é a palavra por excelência.
O Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Deus foi visto, foi ouvido, foi tocado na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, Cristo é a boa notícia, Ele é a boa nova, Ele é o Evangelho, Ele é a verdade. Os escritos da Bíblia provêm do sopro divino, sopro do Espírito Santo, sobre os homens que a escreveram. Em 2 Timóteo, a Bíblia fala dela mesma, fala do seu ministério, o ministério de pregar, o ministério de exortar, de repreender, de corrigir, de ensinar, de formar na justiça. A Bíblia atesta a si mesmo a sua eficiente pedagogia. E esta palavra, que converte o cristão em homem, em mulher de Deus, e num sentido bíblico mais aprofundado, Deus chama o homem a ser um servidor da palavra. E se nós olharmos a realidade do nosso mundo, como já foi citado aqui, como é que chegam as notícias para nós nos nossos dias? Parece que estamos vivendo um circo de horrores. Mas é o grande desafio, um mundo que precisa ser evangelizado. Porque faltou Deus, o homem comete loucuras. A Bíblia é o alimento da fé, é a força para o testemunho. Para se tornar servidor da palavra, precisamos levantar âncoras, isto é, pedir, ouvidos de discípulo, pés de missionário e um coração aquecido como aqueles peregrinos na estrada de Emaús. A Bíblia estabelece um diálogo entre a criatura e o seu Criador. A Bíblia santifica quem a ouve e salva quem a pratica. A Bíblia convida a conhecer uma esperança teológica escatológica. A Bíblia mostra uma realidade que só por condições da inteligência humana jamais nós conseguiríamos alcançar. A Bíblia fala numa vida que vai além da nossa vida biológica. E Jesus chama esta de vida eterna. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, versículo 40. Jesus, Ele é o Filho de Deus. E Ele revela a nós para que Ele foi enviado a este mundo, como missionário do Pai. E Jesus diz para cada um de nós, que o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. E Jesus também revela que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Jesus é a verdade, é a vida a caminho a nós oferecida. Deus na Bíblia se revela um buscador apaixonado. Ele busca seus filhos, principalmente aqueles filhos mais rebeldes. Por isso Deus não se cansa de ir atrás da ovelha perdida, da moeda extraviada, do filho fugitivo. A Bíblia nos leva a conhecer as insondáveis riquezas de Cristo e a profunda experiência de sermos cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Se a Bíblia não comunicasse a verdade,
não poderia ter como autor o próprio Deus. A verdade tem uma característica fundamental: é sempre a mesma. Não pode ser negada, não pode ser mudada, é imutável, é irrevogável. A Bíblia é palavra eterna. E por isso nós estamos aqui nesta noite, porque nós cremos nesse livro sagrado. E nós fazemos a experiência de um Deus que veio até nós e continua vindo, porque Ele é a verdade. E tudo aquilo que Jesus prometeu, acontece. E Ele diz para cada um de nós: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Portanto, nós temos essa alegria de ver um Cristo no meio de nós, não com esses olhos físicos, mas com os olhos que enxerga mais profundamente, os olhos da fé. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Que tenhamos um coração preenchido nesta noite, por essas mensagens que certamente vai enriquecer a todos e cada um de nós, para que a nossa fé, mesmo diante de um mundo que vai se corroendo por tantos acontecimentos tristes que mostram os descaminhos do homem quando ele não obedece o caminho de Deus, mas que tenhamos fé, que tenhamos esperança e que possamos ser semeadores dessa palavra que tanto o mundo está precisando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Agradeço a Deus por esse momento desta noite e que cada um de nós que aqui estamos possamos aproveitar bem tudo aquilo que Deus semeia e sejamos nós, como canteiros, recebendo essa semente, sermos também portadores dela, por onde a gente passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Representando a comunidade evangélica, concedemos a palavra ao orador especialmente convidado, pastor Antônio Sávio Sandretti. Boa noite a todos. Cumprimento o nobre vereador Adalto da Farmácia, que está presidindo esta sessão, e também aos demais membros da mesa, e também a todos aqueles que se encontram aqui no plenário, com a paz do Senhor. Hoje, o dia da Bíblia, que foi determinado de acordo com uma lei, para que se cumprisse aqui nesta Casa de Leis, e nós aqui viemos para discorrer algo acerca da palavra de Deus. E o texto escolhido foi este: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando nós temos este livro em nossas mãos, sabemos que ele passou gerações e chegou até nós. E aqui está a revelação de Deus para as nossas vidas. Quando falamos de Bíblia, sabemos que ela foi construída ao longo do tempo, aproximadamente 1.600 anos, que foi feito este livro, e também por autores diferentes, 40 autores diferentes, locais diferentes, culturas diferentes, mas eles não se contradizem nesta palavra. E nós entendemos quando a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus.
Aqui o autor recebe uma inspiração divina e então começa a escrever. Escrever o quê? Aquilo que o nosso Deus determinou para que fosse escrito. Porque, como diz a Bíblia, ela ensina, ela corrige, repreende, ela instrui. Este é o papel da palavra de Deus. Mas qual é a intenção de Deus nisso tudo? Se nós lemos atentamente, Deus tem um propósito em deixar para nós este livro, onde por si só, o homem lendo, se ele ler a Bíblia toda, nunca mais ele será o mesmo. Este livro, numa estante ou numa biblioteca, ele fechado, é um livro comum, mas ele aberto é a boca de Deus falando com cada um de nós. E quando lemos aqui, que está, qual é o intuito de Deus? O que Deus quer? E se toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, os textos da palavra do Senhor são úteis para cada um de nós, para todo ser humano. E quando então foi citado pelo nobre representante da Igreja Católica, João capítulo 5, versículo de número 39, sendo ela inspirada por Deus, eu vou tomar como base também esse mesmo texto que diz, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que é que Deus quer? Ele quer que o homem conheça a palavra dele, entenda que ele está dizendo sobre vida eterna. E nós sabemos que este livro, ou ele aproxima o homem de Deus, ou ele afasta o homem de Deus. E agora, quando Jesus diz, examinai as Escrituras, então nós temos que examinar, nós temos que ler, nós temos que pesquisar, para saber o que é que Deus quer de cada ser humano. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós encontramos essa palavra de Jesus dizendo sobre vida eterna. E este livro declara para a humanidade que só existe dois caminhos. Um caminho que leva o homem à comunhão eterna com Deus, mas este livro também declara a morte eterna, ou seja, aquele que nunca mais terá comunhão com o Senhor. Nossa, é difícil compreender isso, é uma palavra muito dura, mas não é. É que Deus, Ele quer que o homem conheça a Ele. E este livro não tem o intuito de provar a existência de Deus. Não, a Bíblia diz que Ele existe, e ponto final. Deus existe, ponto final. Então, quando Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando o homem começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, ele passa a entender o que é que Deus quer de cada um de nós. E Jesus foi muito claro quando ele disse, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós entendemos que muitos tentaram destruir esta verdade. Nações, homens poderosos tentaram destruir, mas a Bíblia diz que seca-se a erva, caem porém as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, subsiste a palavra de Deus. E Jesus, corroborando com este versículo lá de Isaías 40, versículo 8, diz-nos que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando então foi citado pelo nobre aqui orador da Igreja Católica, ele mencionou capítulo 14 do Evangelho de São João, versículo de número 6, mas eu vou citar o versículo de número 1, quando Jesus disse, olha, não endureça o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e virei novamente, para que onde eu estiver, vós estejais também. O desejo de Deus é que a humanidade toda conheça a Jesus Cristo através desta palavra. E este evangelho é extraordinário. Então, quando Jesus disse que ele então não endureceu o coração, mas que a pessoa possa crer naquilo que está escrito,
acreditar no que Jesus falou, que ele iria para o céu, mas que ele voltaria para quê? Para trazer salvação à humanidade, levá-los para estar com ele. Agora, o que é o Evangelho? É boas novas? É. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho, ele é poder. Evangelho, esse livro, ele é divino, inspirado por Deus, sim, mas tem um poder extraordinário. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante até a divisão da alma e do espírito, para discernir juntas, medulas. Então, isso traz para nós que a palavra de Deus, ele é penetrante. Então, é esta palavra que consegue. Muitas vezes temos a ciência, a tecnologia muito avançada, se faz muitos exames, e ali os profissionais examinam, e vê que não há nada, a pessoa não tem nada, porque o problema é na alma, o problema de alma se encontra aqui, e aqui Deus resolve quaisquer questões da alma do homem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É um livro hoje, atual, é um livro que se aplica a qualquer cultura, não muda nada, se aplica a qualquer cultura, e nisso nós vemos realmente a mente de Deus, querendo que todos o conheçam, e a Jesus Cristo como seu único Filho e aquele que é Salvador, porque quando o homem tem um encontro com Deus, ele é transformado. Quando o homem tem um encontro com Deus, a sua vida é completamente mudada. Portanto, nesta noite, uma abertura que se dá de nós estarmos aqui, falando acerca deste livro, aqui contém a mensagem que a humanidade precisa. Aqui nós encontramos a correção que as pessoas precisam. Aqui nós encontramos a paz que a humanidade precisa. Aqui nós encontramos o que é útil para a família, o que é útil para o homem. Aqui nós encontramos ensinos para a nossa vida, como lidar com questões da nossa vida. Enfim, a Bíblia sendo ela a palavra de Deus, nós queremos viver, procurar conhecer dia após dia este livro, esta palavra, e sempre abrindo-a, por quê? Porque ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Então, a todos presentes, nobre mesa que aqui está, todos que trabalham nesta casa, então que nós possamos viver dia após dia, meditando nesta palavra, porque esta palavra traz vida, porque muitas pessoas andam de um lado para o outro, elas existem, mas às vezes não têm vida, porque o importante é ter vida, e a verdadeira vida se encontra na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqui está revelado, é isso que Deus quer, dar vida à humanidade. Então o povo precisa conhecer mais esta palavra, então que hoje nós que estamos aqui meditando nessa palavra, que nós possamos, estamos falando acerca da Bíblia, são vários livros que aqui contém, vem do termo grego biblion, que significa Bíblia, e biblioteca também se deriva deste termo grego. Então que nós possamos nesta noite, ouvindo essas palavras que nós já ouvimos pelo orador, ouvimos pelo presidente desta sessão, que foi lido, mencionado, possamos estar meditando de dia, de noite, a qualquer momento da nossa vida, porque ela traz vida para cada um de nós. E aqui a Bíblia, ela diz, Jesus foi muito claro quando ele disse, se pois, aqui está escrito que o homem mais necessita hoje, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje as pessoas estão em busca de muita coisa para se ver livre de algumas questões da sua vida, já tentaram e não conseguiram. Este livro tem a solução. Este livro aponta para Jesus Cristo, e ele foi muito claro, e conhecereis a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero, encerrando minhas palavras, eu quero comentar que o poder desta palavra, o poder que Jesus faz na vida das pessoas, aqui o apóstolo Paulo, como já mencionei, diz que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero, pelo poder desta palavra, e onde me é conferido, eu quero que o presbítero Márcio, o pastor Márcio, se coloque em pé.
O poder desta palavra, aquilo que o sistema prisional, este homem ficou 8 anos no sistema prisional, nada mudou na sua vida, mas o dia que ele teve um encontro com esta palavra, a vida dele foi mudada, ele foi reintegrado à sociedade, ele constituiu família, casado, esposo, pai, tem filhos, e hoje este homem foi reintegrado, este homem que era a escória da sociedade, mas o dia que ele teve um encontro com a palavra de Deus, ele mudou completamente a vida dele, e hoje é um pastor de igreja, hoje ele ensina as pessoas no caminho que deve andar. Sabe por quê? Porque ele conheceu aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode se assentar, por gentileza. Encerro minhas palavras citando um texto da palavra de Deus, quando Deus falou com Moisés: assim você vai fazer com o povo, e assim Deus quer fazer com a humanidade, que é abençoar a humanidade. Por isso que ele deixou escrito, que a Bíblia diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Presidente, nobre mesa, todos no plenário, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus os abençoe. Especialmente convidado como oradora nessa solenidade, representando a comunidade espírita, concedemos a palavra à presidente da USE Intermunicipal de Taubaté, Marina Ferri. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão comemorativa do Dia da Bíblia, vereador Adalto da Farmácia, nosso companheiro diácono, senhor Adonis, nosso amigo pastor Sávio Sandretti e todos os senhores que aqui se encontram, senhoras que aqui se encontram, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre. Nós, muitas vezes, poderíamos ter pensado, diante de tudo que foi exposto a respeito da Bíblia, no fundo, por que eu preciso ler a Bíblia? O que é que ela faz em mim? Afinal, qual é o seu papel na intimidade do meu ser? E aí, como nós gostamos muito de historinhas, vamos lembrar uma história onde um menino, um pré-adolescente, que perguntou a um sábio, ele foi em busca de um sábio e perguntou a ele: sábio, por que é que eu preciso ler a Bíblia? E este sábio, como todo sábio não dá a resposta imediata, disse a ele, apontando um cesto que se encontrava jogado no terreiro em frente à sua casa, dizendo: olha, pega esse cesto, desce até o regato, por favor, traga um cesto de água para mim. E o menino correndo, desceu, pegou o cesto, estava imundo, cheio de poeira, cheio de sujeira, chacoalhou um pouco aquela sujeira e foi pegar a água. Pegou a água e subiu o morro para levar aquele sábio. Mas qual a sua decepção? Afinal, enquanto ele subia, a água vazou, o cesto era de taquara, vazou para todo lado. Voltou ao riacho, pegou novamente água, foi subindo mais um pouquinho e novamente a água escapou. E assim ele fez várias vezes aquele trajeto de ir ao riacho, mergulhar aquele cesto, captar a água e tentar levar para aquele sábio, até que ele se cansou. E chegando diante do sábio, ele disse: não dá, o que o senhor me pediu é impossível fazer, eu estou cansado, o senhor pode me explicar por que é que eu preciso ler a Bíblia diariamente? E aquele sábio então disse a ele: meu filho, olhe para o cesto, como é que ele estava quando eu pedi para você buscar água para mim? Esse mundo tinha poeira, tinha sujeira, tinha papel, tinha folha. E agora, como é que ele está?
E o menino olhando dentro daquele cesto, o cesto estava totalmente limpo, como que rejuvenescido nas fibras daquela taquara. E aí, aquele sabe-se, pois é isto que a Bíblia faz conosco, com o nosso coração, com o nosso pensamento. Na medida em que a buscamos diariamente, há de se processar uma limpeza interior no nosso psiquismo, no nosso sentimento, e assim nos tornamos verdadeiramente fibras novas, onde a grandeza de Deus se reflete. É uma pequena história, mas que registra exatamente o papel da Bíblia para todos nós. Deste livro, que mais que um livro histórico, que conta a história de um povo, que traz seus poemas, seus cânticos, traz essencialmente e especialmente no Novo Testamento os ensinos de Jesus. Jesus, que é o nosso verdadeiro modelo e guia, o guia da humanidade, o modelo para ser copiado por todos nós. É este Jesus que deixa os ensinos registrados e que, quase 2000 anos, estamos aqui hoje falando exatamente desses ensinos, da razão e da força que eles têm sobre nós, todos nós na face da terra. Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo era tão jovem quando o conheceu, filho de Eunice, neto de Lóide. Ele simplesmente era um meninote. Ouvindo Paulo, aprendeu daquela boa nova que Jesus mandou, aceitou aquilo como verdade no seu coração e tornou-se um divulgador dos ensinos do Mestre. Um dos primeiros cristãos que não se prendeu somente à Listra, onde ele morava, mas que seguiu a sua jornada no caminho da vida, ensinando outras consciências e outros corações. Assim, Timóteo mantém-se muito firme nas suas propostas de verdadeiro cristão, independente do que ele encontra no caminho da vida. E tudo que foi aqui falado, das corrupções, dos desvios humanos, das pessoas maldosas, dos pensamentos ruins, das atitudes indecorosas, tudo isso Paulo relata que Timóteo teria encontrado no 2º capítulo dessa 2ª epístola. Falando do perfil do homem na face da terra. Deste homem, como foi aqui também falado, individualista, consumista, egoísta e que materialista, não busca outra coisa que não seja o bem para si mesmo. Nós estamos numa casa de leis, leis humanas, dirigida por homens aqui presentes. Estas leis não podem favorecer apenas a uma criatura, são leis humanas para toda uma sociedade. Regem, favorecem, deveriam atender às necessidades da sociedade em que estamos vivendo. É essa a proposta. E é isto que naquela época não existia. Então, embora hoje existindo, nem sempre as pessoas se atêm às leis, nem sempre se cumpre, nem sempre usa da ética, da moral, do bom senso, porque não tem uma alma que transcende a materialidade, não desenvolve dentro de si a religiosidade plena, que junta a criatura ao Criador. E juntos do Criador não vamos transgredir em nenhum passo. Assim, ao falar Paulo, neste capítulo 3, versículos 16 e 17 aqui citados, toda escritura é inspirada por Deus. Sim, toda boa palavra vem do mais alto para nós, para guiar os nossos caminhos, para dirigir os nossos passos. E é útil para o ensino, essa é a finalidade, ensinar o caminho, ensinar o como comportar-se, o como adequar-se à vida no planeta. Também é usada para a repreensão. Claro, a boa palavra, ela coloca limites, mostrando o caminho, ela repreende aquele que está desviado e faz com que volte ao redil, com que volte ao caminho certo. Mas também é usada para
correção. Não só essa repreensão do bem, mas corrigir a rota que estamos desviando tanto. Mas o que eu mais gosto nesta passagem é o que vem a seguir. É para a educação na justiça. E aqui não é só a justiça humana, mas é a justiça divina. A educação da criatura diante da justiça do Criador. A igualdade de todos os seres na face da terra. Não há por que nos estranharmos. Não há por que termos tantas diferenças. Tudo isso é coisa da nossa materialidade. Porque se tivermos, acima de tudo, esta boa palavra que nos mostre a grandeza e o exemplo de Jesus, nós vamos ver que ele não excluiu ninguém, ele abraçou a todos, ele acolheu a todos e as suas palavras ficaram para todos. Qualquer um que quiser acessá-las, será possível fazer isso. E essa justiça de Deus é importante para nós, tanto quanto a justiça dos homens, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Há uma razão para tudo isso. A busca da nossa perfeição. O ser humano é perfectível. Ele processa a sua perfeição. E a nossa perfeição, em relação à perfeição divina, será sempre relativa. Mas a nossa obrigatoriedade é de que ela cresça a cada momento. E perfeitamente habilitado por toda boa obra. Em O Sermão da Montanha, quando Jesus diz que os mansos herdarão a terra e que os pacíficos serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo o resultado dessas palavras em nós e das atitudes que pudermos tomar para verdadeiramente termos aqui a habilitação para toda boa obra que venhamos a executar na face da terra. Temos aprendido na filosofia espírita que a lei de justiça, amor e caridade, que fala-nos a respeito do desenvolvimento dessas potencialidades da alma que estamos trazendo. Amor e caridade são complementos da lei de justiça, da lei do amor de Deus. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Por isso, vamos entendendo a fala de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos, como eu vos amei. Ele deu testemunho dessa lei de justiça que fala do amor e da caridade. A caridade da benevolência para com todos, a caridade da indulgência com as faltas alheias, a caridade do perdão para com os enganos, da mesma forma que nós precisamos ser perdoados nos nossos enganos também. Assim, dizia Paulo, no capítulo 2 dessa segunda carta a Timóteo, no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra não é apenas ter o dom da oratória, não é apenas ter o conhecimento, mas é a aplicação desse conhecimento. Por isso é que nós podemos dizer que o Evangelho, nos dias atuais, não é dizer coisas novas. O Evangelho, para nós, é exemplificar as verdades antigas que o Cristo nos trouxe. Que nós possamos refletir num dia da Bíblia a importância de estudarmos, refletirmos e, sobretudo, aplicarmos esses ensinos no dia a dia do nosso existir. Que Deus abençoe, muita paz a todos. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa, aos membros das comunidades religiosas e oradores convidados para a cerimônia,
a todos os presentes, aos telespectadores da TV Câmara Taubaté e internautas que acompanhem ao vivo a solenidade. A todos, enfim, muito obrigado do Poder Legislativo taubateano. Declaramos encerrada essa solenidade.